Vamos lá, pessoal, tudo bem? Boa noite. É isso aí, né? Estamos começando uma live aqui falando sobre o corpo. É. E a gente ouve falar muito, né? Sobre o corpo. é, Nós falamos muito que o corpo é nosso templo sagrado. E aí eu quero fazer você pensar um pouquinho, né? O que que nós temos feito com o nosso corpo? Sim, eu sei que os profissionais, né, que atendem todas as pessoas têm conseguido cuidar de várias especialidades, né? Nós temos cuidados físico, né, o cuidado alimentar, temos vários tipos de cuidados, né? Mas será que nós temos alguns cuidados, né, que são os cuidados emocionais? E muitas vezes a gente fala psicológico. Eu não gosto de falar psicológico porque é que nem o frio, né? A pessoa fala assim, frio é psicológico, né? Parece que a pessoa está inventando alguma coisa, né? E não é isso, não é essa questão. Na verdade, a pessoa, nós temos várias percepções, né? Então, cada um percebe seu corpo de uma maneira, né? Se a pessoa se desenvolveu mais ou menos, ela tem mais ou menos percepção, né? Então, por exemplo, o seu corpo se enrijece, engorda, emagrece, né? O que será que nós temos feito com ele, né? Opa, o pessoal tá aí? Tudo bem? Felícia Tingalato, tudo bom? Fique com a gente aí. Bom, aqui no Método Saba, nós somos uma franquia, né, para fisioterapeutas, e nós cuidamos também, nós consultamos as pessoas, né, nós temos um cuidado aí físico, né, com terapias manipulativas, energético também com acupuntura, né, eu tenho um método próprio, que ao longo de mais de 23 anos aí de carreira eu tenho feito aqui com os nossos estudos, com atendimentos, né, para as pessoas. E nesses atendimentos tem pessoas que vêm justamente para as queixas mais físicas, a gente trabalha com essas terapias manipulativas, pessoas que sentem o corpo de uma maneira, por exemplo, quando ele não tem uma boa digestão ou tem insônia, né? Então tudo isso pode acontecer no nosso corpo, né? E a gente trabalha aí com técnicas, por exemplo, eu também trabalho com acupuntura e com as terapias metafísicas, né, que mostram aí pra gente que nós temos esse outro universo, né, universo emocional. E aí quando a gente pensa emocional, a gente imagina que existe só aqui, né, em algum lugar da cabeça, em algum lugar do cérebro, né? E até mesmo nós que estudamos muito aí, né, eu tenho mestrado e doutorado pela Unicamp em neuroanatomia, e nós vemos ali que as relações, né, de glândulas e de regiões ali do cérebro, né, dos sulcos, dos giros, são muito pouco compreendidas, né? A neurociência tenta até hoje compreender a ponte entre a parte fisiológica, entre a parte anatômica e a parte funcional, né? Então é realmente muito complexo, né? Esse universo que lida com a parte emocional, com a parte neurológica, né? E todas as ciências médicas, né? Geralmente assim a medicina, a odonto, fisioterapia, todas as ciências médicas, toda a área médica, ela é pautada muito à luz da alopatia, né? Do excesso de medicação, de cirurgia, e realmente muitas vezes é necessário fazer procedimentos, né, mais medicamentosos, mais cirúrgicos, mas os aspectos são muito cartesianos, né? Então as pessoas trabalham ali muito sobre aquilo que elas conseguem ver, né? Então o que acontece? Tem muita coisa que os profissionais não conseguem enxergar. Por exemplo, a gente não consegue enxergar as nossas células, né? A gente não consegue enxergar nossas células e nós não sabemos também o que, que elas estão emitindo, né? Que tipo de transmissões elas estão emitindo. Sim, e eu falo isso, eu não estou falando de uma maneira técnica, tá? Porque eu não quero que você saia daqui entendendo de neurotransmissores, glândulas, né? Quando a gente for falar de alguma coisa mais técnica,
eu vou apresentar um curso, né? Que eu também vou fazer um curso aqui, o Parks, que é para fisioterapeutas. Muito embora eu acho que todos os profissionais da saúde e até mesmo pacientes que sejam mais curiosos consigam acompanhar, né, e possam perceber o que está acontecendo no organismo, né? Eu sempre fui um motivador para que as pessoas entendessem o que acontece dentro do seu corpo, né? Se você habita essa máquina 24 horas por dia, né, pessoal? Você habita essa máquina 24 horas por dia e você não se percebe direito? Ah, eu acho complicado, hein? Eu acho complicado porque quantas vezes, vamos lá, vamos começar a nossa reflexão aqui, né? Nosso corpo ele se expressa de várias maneiras, né? E quantas vezes você não disse sim, mas querendo, o seu corpo disse não? Por exemplo, a pessoa fala assim, tá tudo bem? E você fez assim, ó, tranquilo, tranquilo, né? Ou seja, seu corpo falou que não. E muitas vezes a gente diz que sim, né? Aí é que tá, né? Muitas vezes você tá dizendo sim, tá tudo tranquilo, né? E olha o corpo dizendo que não. Ou então muitas vezes as pessoas estão com posturas, né? A postura mesmo de sentar, ou até mesmo ao chegar a entrar no ambiente, né? E você vê a pessoa toda desconfiada, né? Muitas vezes a gente entende que a pessoa está ali fazendo uma entrevista, muitas vezes ela está com receio, com medos, né? Mas você percebe que o corpo da pessoa falou antes dela, né? Falou mais alto do que ela. Por mais que ela fale, nossa, olha aqui, está meu currículo, aqui está tudo certo, você percebe que a pessoa ou está muito ansiosa, ou a pessoa está com receio, ou a pessoa ela tem medo mesmo, né? Está com uma postura de medo. Eu lembro que teve vários pacientes, mais de 80 mil atendimentos, né, pessoal? Nesses quase 25 anos aí. Então, eu lembro que tinham pacientes que chegavam e tinha uma paciente que ela tinha o rosto assim, o rosto, a expressão de pânico, sabe? De pânico mesmo. E eu não sei nem representar aqui para você, eu sou meio teatral às vezes, mas às vezes não consigo nem representar isso para vocês. Então, eu perguntava, né, para ela, olha, tá tudo bem com você? Você chegou, você, né, tá conversando aqui numa boa comigo, mas eu não sei, parece que você está sempre tensa. Você já percebeu isso, né? E isso é lógico que a gente não fala para qualquer pessoa, mas ela já tinha ali uma liberdade comigo e eu comecei a explorar isso mais com ela. Ela falou, olha, você sabe que tem muita gente que me fala isso, né? Que o meu corpo, que a minha expressão, né? Parece que eu tô preocupada, que eu tô muito... Eu falei, não é, parece até que você tá meio em pânico, né? O que que tá acontecendo? Né? E a gente começou a explorar isso, né? E nesse caso, depois, no final, ela não quis explorar isso, né? Então, se ela não quis explorar, a gente também tem que respeitar, né, pessoal? A pessoa não quer explorar, tudo bem, né? Realmente, agora eu acho assim, né? A gente mora dentro do nosso corpo. E essas coisas, né? As emoções, os pensamentos, os sentimentos, eles estão ali, né? A todo momento fluindo, né? A gente está morando ali no corpo, a gente deita, acorda, dorme, né? Às vezes não dorme, né? Também tem isso, né? A gente não dorme. Muitas vezes tem pessoas que sentem algumas coisas ali à noite, terror noturno, insônia, enfim, dorme e acorda, às vezes aquele sono que até dura 6, 7 horas, mas não é revigorante, tá? Então ali tem questões físicas, tem para tratar, né? Nós temos acupuntura para tratar aqui, nós temos algum procedimento para fazer aqui no crânio, né? Quando a gente ativa aí as terapias craniais, sacrais, a gente está ativando principalmente uma parte do sistema nervoso, né? Que ele dá uma relaxada, né? Então é como se a gente chama de sistema nervoso parasimpático, tá? Falando aí mais tranquilo, porque eu sei que todo mundo... Aqui é uma live para todos, tá? Então, seja profissional, seja para as pessoas que queiram se conhecer um pouco mais, né? Conhecer mais seu corpo de dentro para fora. Então, eu estou falando de uma linguagem aí para que vocês todos entendam, né? Então, o sistema parasimpático, quando a gente ativa, né, através das terapias craniais, das terapias crânio-sacrais, né? Crânio, né? Sacral é a parte final da coluna. Então, são duas partes que compõem uma região funcional ali do nosso cérebro, que ele ajuda a gente a dar uma tranquilizada, né?
Então, mas muitas vezes isso não é suficiente, né? E a gente vai vendo ali, né? Claro, a gente explica aí para os profissionais, olha, dá uma olhada nas terminações nervosas, que tipo de inervação tem a ver com essa região que você está, né, trabalhando, seja uma inflamação e tal, mas muitas vezes a pessoa e o profissional está fazendo tudo certinho ali, né? Será que adianta o profissional ir até aquela região, né, inflamada, seja o joelho, ombro, cotovelo, e começar a tentar eliminar aquela inflamação? Muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque a gente só está tratando uma parte do corpo, que é a parte física, né? E a parte física pode estar alinhada, ela pode estar, encaminhada ali para uma melhora, e muitas vezes não aparecem exames, né? Não mostram o que está acontecendo, justamente porque a gente não enxerga as células desses pacientes, né? E a gente não consegue enxergar nossas células. A gente já não enxerga as células, a gente ignora as emoções, ignora as percepções, quer dizer, começa a ficar mais limitado. Então, principalmente nesse curso que eu dou para os fisioterapeutas, né, que aí sim é mais para os profissionais, que sai aí dentro de 1 ou 2 semanas, que é o PARCS, né, que são as percepções avançadas dentro de um raciocínio clínico sistêmico. Quer dizer, o raciocínio clínico sistêmico, às vezes, tem o paciente, o próprio profissional, que não consegue nem, né, atingir toda a parte sistêmica de uma forma ali elaborada e coordenada. A gente ajuda a dar uma sequência lógica para isso, né? Não é realmente um curso aí onde eu vou dar alguma técnica específica. Vou ajudar ele a raciocinar e traçar um tratamento. Mas imagine só, né? Você também, que aí pode ter sido paciente, muitas vezes até mesmo uma alimentação, uma dieta não dá certo para você, né? E muitas vezes aquela dieta dá certo para vários outros pacientes e para você não. Será que o problema está na dieta? Ou será que o problema está nessa questão que o corpo está tentando te dizer? E muitas vezes você não deixa, né? Você não se deixa ir a algum lugar, né? Às vezes você quer dizer não para aquele encontro e você acaba indo, né? Você já se imaginou nessa situação? Conta aqui pro tio. Conta aqui pro tio. Você já se imaginou naquela situação? Você já se viu naquela situação algumas vezes? O quê? Umas 3 vezes na semana? Não, nem brinca, hein? Né? Mas a gente faz isso, tá? Às vezes mais de uma vez no dia, né? A gente engole ali, né? Sapos e lagartos, e isso vai ficando registrado no nosso corpo. Não, eu sei que você já está acostumado, né, a engolir essas coisas, mas não está certo não. O corpo ele registra aquilo. Ou quando você queria simplesmente dar uma risada, mas aquele sorriso ia pegar mal naquela situação, né? Ia pegar mal naquela situação porque alguém tá vendo sei lá, de repente eu preciso ser mais profissional, não me permito dar risada, e aquilo eu vou contendo, né? Com aquele riso que eu queria dar tão bonito, tão legal, aquilo eu vou contendo e fica lá dentro registrado, né? Então você faz uma contenção, uma repressão, né? Um recalque, né? E através disso, isso não tem só questões psicológicas envolvidas nisso. Não, senhor. As coisas não são assim separadas. Eu tenho certeza que você acha que sim, mas não são, não. Sabe que tudo que você sente, as suas células sentem. Aí é que tá, né? Aí é que tá. Aí é que a coisa começa a ficar complexa, porque muitas vezes o seu músculo ali no pescoço, na região das costas, eles estão tensos, e às vezes não é nem o próprio trabalho, porque às vezes o trabalho, tem muita gente que se distrai no trabalho, que acha o trabalho ótimo, né? Mas a pressão com que ela faz para terminar aquele trabalho, e às vezes a gente conversa com o paciente, né, com as pessoas, e o nosso cliente fala, não, mas eu tenho prazo para entregar isso, né? Eu tenho prazo para entregar. E muitas vezes tem prazo mesmo, mas o quanto a pessoa se pressiona, né, para fazer aquilo naquele prazo, daquele jeito, né, com aquela maneira, com aquele perfeccionismo. Isso muitas vezes, né, não é o trabalho em si, mas é a quantidade, aquela pressão que a pessoa coloca nela, sabe?
Então, isso começa a fazer um desgaste. Você imagina que se você tivesse que fazer um trajeto gastando 1 de energia, vamos dizer assim, né? Você gasta 12, por exemplo, né? De 1 para 12, pô, peraí, né? Tem 11, por que você gastou 11 a mais? Mas isso vai, né, não só para o seu sistema gastrointestinal, dependendo da forma, né, com que isso vai, e isso tem importâncias e tem aplicações no seu corpo de maneira diferentes, tá? Olha, tem uma série de questões, né, que a gente percebe, né, nesse quesito, né? E se é lado direito, se é lado esquerdo, se é a parte de dentro ou de fora, se é uma parte mais glandular, ou se você tem cada dedo, né, nosso tem uma representatividade, né? Tem pessoas que, por exemplo, vão àquele compromisso que eles não queriam ir, e aí, logo depois eles começam, a pessoa tem uma ânsia de vômito, né? Tem uma ânsia, né? Tem aquela ânsia. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas isso aqui a comida não estava boa. Às vezes não, às vezes é seu corpo te cutucando, falando assim, olha, não era pra gente ter vindo aqui, né? Eu não queria ter vindo. Então, pelo menos, né, que você fosse, mas fosse e fizesse o essencial e fizesse o necessário e depois escutasse seu corpo. Mas imagine, escutar nosso corpo, né? Nosso corpo, como assim escutar meu corpo, Mário? Eu não estou entendendo bem o que você está falando. Sim, porque a gente não foi habituado a pensar, né? Eu já vou explicar melhor isso para vocês. Deixa eu falar oi aí pro pessoal, né? Vi aqui que a Elô tá aqui, Sushi, QX, opa, Marli Gonçalves, Luiz Santos, Angélica, tudo bem? Joelson, muito bem. A Regina Benalha aqui, Paulette, Paula, tudo bem? Então, para os outros eu falei oi já. Muito bom. Isso acontece comigo sempre. Elô, o que acontece com você sempre? Foi falar e minhas costas já doeram. Puxa vida. Mas é isso, né, Sushi? Eu tô te chamando de Sushi que eu não sei o seu nome aqui. Boa noite, Angélica. Núbia. Ô, Núbia, tudo bem? Mas então, o nosso maior órgão, né, do corpo é a nossa pele, né? E os nossos receptores. Cada centímetro cúbico de pele, né? Nós temos trilhões de receptores, tá? Só que isso, a receptividade da pele é aqui por fora, tá? Aí eu já não estou mais falando de uma inervação que vem até aqui e faz você sentir o dedo, né? Cada um dos estímulos que a gente tem, existe tato, pressão, temperatura, né? Então a nossa pele é o nosso maior órgão, né? E ela é muito distensível, né? Só perguntar para os cirurgiões aí, que eles vêm, né? Falam para você aí como a pele é distensível. E ela é um órgão, né, formidável, em que ela acaba informando a gente, né, de pressões, de todas essas sensações, mas ela também separa o nosso ambiente interno do externo, né? Então tem muitas pessoas que têm irritação na pele, né, irritações de pele, e isso pode significar, por exemplo, né, que a pessoa está ali irritada com aquele ambiente, está irritada com alguma coisa de fora, né? E aí o nosso vitimismo, né, vamos dizer assim, já imagina assim, não, então tem que ver o que está fora, o que está acontecendo fora, né, para eliminar isso de fora. Não, ao contrário, né? O que está me irritando, né? Como é que eu estou levando isso de fora para dentro? E o que está acontecendo ali dentro de mim? Por que eu estou levando, deixando isso entrar, né? Tô deixando isso fazer essa pressão, né? Lá dentro de mim. Então a gente sempre quer colocar lá fora, né? O outro, né? Mas não é. Na verdade, eu preciso saber como eu estou levando isso, tá? Bom, os cuidados com o nosso corpo aí que nós temos, né? Nós temos todas os estímulos, né, que a gente, por exemplo, se dá aí ao longo do dia com tarefas, com coisas que você tem que resolver, né? A Núbia acabou de dizer aí que
as costas doeram, né? Então a gente vai naturalmente dizer, né, que foi a pandemia, foi o trabalho sentado, isso tudo dificulta muito, né? Isso realmente faz com que nosso corpo se estresse muito. Agora, como é que está a nossa motivação para fazer aquilo que nós fazemos, né? Todos os dias. Como é que está a sua motivação para fazer isso que você faz todo dia? Tá leve, tá bom para você fazer isso, né? Eu tenho visto pacientes que vêm aqui na clínica, nesses anos todos, e começam a se queixar de dores, né? E algumas dores, né? Todo tipo de dor que nós temos, elas têm aí de 0,1 a 99% de emocional envolvido, né? Então você pode ter menos, né, emocional envolvido quando você é uma pessoa que, nossa, escuto o meu corpo, escuto muito, né, o que eu estou sentindo, faço minhas vontades, né? Então, nossa, Mário, você quer dizer que eu tenho que fazer minhas vontades sempre, né? Muitas vezes eu pergunto para aquele paciente que às vezes está com o desenrolar do tratamento aí, tá difícil, né? Eu pergunto para ele, falo, olha, o que você mais gosta de fazer? E ele me fala, descansar, talvez num feriado e tal. Eu falo, há quanto tempo você não faz isso? E a pessoa me fala aí, mais de 10, 15 anos. E vocês sabem que existe pessoa que... Opa, tá parando aí? Aqui deu um bug aí. Se tiver parando, vocês me avisam, tá? Se tiver dando alguma falhazinha aí no sistema, vocês me avisem. Estão me escutando bem aí? Tudo certo? Esperar voltar aqui. Boa noite, Seni, tudo bem? Advogados, Felizardo, tá aí também, tudo bom? Joia. Eu tava dizendo aqui, né? Então tem pessoas que chegam aqui e muitas vezes falam pra gente, olha, eu não sei do que eu gosto, não sei. Puxa, e aí você não sabe do que gosta. Nossa, isso é grave, né? Tem gente que não sabe nem mais o que gosta de fazer. Poxa, mas imagine que você está num lazer, num momento de descontração, né? A pessoa não sabe mais o que gosta de fazer, né? Então, isso é grave, porque a pessoa não está se escutando, ela não está conectada com ela, né? E depois ela tem aquelas reações, né? Eu fiquei com náusea, eu fiquei com ânsia, mas acho que foi a comida, né? Às vezes não foi o alimento, não, né? Às vezes foi aquilo que você está se impondo, né? Já perguntou o que você está se impondo? O tio vai perguntar para você, fato recente aí, né? A pandemia, né? A pandemia, né, Angélica? A nossa amiga aqui que trabalha com nutrição, ela fala que tem a pandemia. Fala assim, as mulheres têm a gestação e os homens agora ficaram de uns 5 meses, né? 5 meses, agora dos homens é 5 meses de ingesta pão, né? Ao invés da gestação, né, pessoal? Você percebeu, né? Que as pessoas que não têm mais, não sabem mais do que gostam, nesse momento de pandemia, né? Que dicas que o seu corpo te deu? Que sinais o seu corpo te deu? E olha, tenho certeza que tem várias pessoas que sentiram aí, né? Várias pessoas sentiram apertos no peito, alguns desconforto para dormir, né? Que a gente chama de insônia, terror noturno, né? Tem situações, né? Tem ambientes que a gente entra, muitas vezes, nesses ambientes você já sente, olha, a coisa não tá legal aqui. Pô, essa coisa não tá legal aí, né? Então, assim, o que está acontecendo? Você conversa, você consulta seu corpo, olha, será que é um ambiente bom para a gente ficar? Se ele não tá legal? Né? Ou então, como é que eu tô me sentindo, tá tendo alguma ameaça nesse ambiente aqui? Qual é a ameaça, né? Ou então, pelo menos perguntar, de repente, às vezes não é nada. Mas sabe que existem alguns estímulos, né, ao longo do nascimento, né? O nascimento, inclusive quando a gente nasce, né, é um estímulo que nós temos já, o nascer é um estímulo doloroso, né? A gente está num ambiente quentinho, né? Aquecido, né? E úmido, molhado ali.
em que nós estamos descansando, né? Tem alguém respirando pra gente, tem alguém comendo ali pra gente, né? Através do cordão umbilical. Então, assim, é um ato, né? De emancipação. É o seu primeiro vestibular, não é isso? Quando você nasce. E quando você nasce, você tem a primeira, né? Quando o médico tipo, coloca de ponta cabeça e dá um tapinha no seu bumbum, você tem o primeiro estímulo aí para respirar. E nisso seus alvéolos, né? Seus bronquíolos, alvéolos ali se expandem, né? Isso é até um líquido, né? Que acaba evitando o colabamento, né? Que o seu sistema respiratório se colhe aí, vamos dizer assim, e você respira, né? E até a infância, né? Você tem um desenvolvimento que a gente chama de neuropsicomotor da criança, né? Que ela senta, ela engatinha, ela rasteja, né? Primeiro ela rasteja, depois ela engatinha, né? Ela tem todas as fases, né? Do crescimento, ela fica semi-ajoelhada, ajoelhada, semi-ajoelhada, para depois ficar em pé, começar a andar, né? Então imagine quantos estímulos nós tivemos aí, né? Nessa fase toda aí, de infância, depois da infância até a adolescência, né? Que a gente aprende ali regras, o que é certo, o que não é certo, o que as pessoas, né? A conviver em grupo, né? Nós passamos por várias fases ali, né? Emocionais, e nosso corpo vem com a gente, né? Eu tô falando muito do corpo, mas a parte emocional e o corpo andam juntas. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente está naquela posição confortável, aquela posição que a gente coloca o tronco em direção às coxas, né, que a gente chama de posição fetal. Você já notou? Será que na pandemia, quando você sentiu aqueles apertos ou uma pressão, eu sei que você vai falar que não, eu sei. Depois você leva para reflexão, o tio deixa você refletir, semana que vem a gente conversa aqui de novo, sem problemas. Inclusive, deixa eu só fazer uma pausa aqui dizendo, né? Eu vou fazer umas lives de 40, 45 minutos, porque eu sei que sempre tem algumas colocações. De repente o pessoal quer perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade aí, tá? Eu falei, essa é uma live para todos, né? Pode ser que tenha profissionais aqui ou pessoas que queiram se conhecer melhor. Todos vão conseguir acompanhar quando for especificamente para profissional, né? Como o curso Parks que nós vamos fazer, que sai aí daqui uma semana, 2, então a gente vai avisar. Mas as lives vocês podem acompanhar, né? E de vez em quando a gente faz um tema mais profissional, mas que todos possam acompanhar, que a gente aperte a tecla SAP, né? E todos consigam, né? Todos nós consigamos aprender juntos aqui, tá bom? Bom, pessoal, então toda essa posição fetal é uma posição muito confortável. Sempre que você sente alguma coisa diferente, que você de repente não deu certo, né? O que é não dar certo, né? Uma situação não dar aquilo que você queria exatamente, né? Realmente, né? Não sei se já foi informado, né? As coisas não são como você imagina, mas dão certo em vários aspectos, né? Muitas vezes não é aquele que você imaginou, mas de repente você vai fazer um projeto, né? Saiu uma coisa muito diferente daquilo que você imaginou, mas algo diferente você encontrou, né? Então você até fala, puxa, olha que legal, se não fosse aquele projeto, né? Não teria feito esse outro, não teria pensado nesses outros passos, tá? Só que ali no momento isso não é super confortável olhar e falar assim, puxa, não foi legal, não deu certo, não deu como eu queria. Então a gente vai tomar ali alguma posição. Geralmente essa posição fetal ela é confortável, né? Muitas vezes para a gente deitar e dormir, tem muita gente que até se movimenta muito durante a noite, né? E tenta ir para essa posição porque é mais confortável, até mesmo durante o dia, né? Porque lembra ali o ventre materno, tá? Então eu quero saber, escreve aí para mim, o que na pandemia você percebeu mais de você? Que toques o seu corpo te deu? Deu mais dor nas costas aí, que nem a Núbia falou? Deu alguma chamada ali, né? Eu falei para vocês aí de espinha, né? Muitas vezes a pessoa tá ali, a espinha tem a ver com a pele, tem a ver com identidade, né? Então se é no rosto, né? A sua expressão, às vezes
a pessoa que é tímida, que tem vergonha. Então, assim, não é também para a gente ter como um dicionário, né? Por isso que a gente entrevista aqui, no caso do cliente, a gente entrevista o cliente, pergunta para ele o que pode tá acontecendo, né? E imagina o contexto, né? Aí o Davi tá falando dor no joelho. Eu quero mais. Fala para mim, pessoal. O que na pandemia vocês tiveram de toque aí do corpo? O que o corpo tá falando para você e que muitas vezes supera a sua voz, né? Muitas vezes você quer dizer um sim e o corpo diz que não, né? Ah, má digestão, certo, né? Então a gente precisa ver. E dor no joelho, se a gente precisa ver se é direito ou esquerdo, né? Pois o Davi fala aí pra gente. E se é mais do lado interno ou externo, né? E aí você pode falar, né? Você que é profissional, de repente é profissional da fisioterapia, médico. Poxa, mas nessa região, a parte interna, tem um nervo safeno saindo ali das raízes entre lombar e sacral. Puxa vida, vamos dar uma olhada, claro, o raciocínio clínico sistêmico, ele tem que estar ali na pinta, né? Você tem que saber muito de anatomia, de fisiologia. E agora sim, as percepções avançadas é que estão aí, né? A gente, muitas vezes, por não ser psicólogo, acaba ignorando essa parte mais emocional, e muitas vezes o próprio psicólogo ele não mexe com o corpo. Então, assim, para mim tá claro, né? O fisioterapeuta ele precisa entender desses nuances aí para poder ajudar, para poder entregar resultado claro, rápido para o seu paciente, né? Olha lá, tá vendo? Paula, má digestão, né? Indigestão. Então, assim, a má digestão ela ocorre quando eu realmente tenho alguma situação da vida ali que eu não tô conseguindo deglutir, que eu não tô conseguindo digerir. E isso, provavelmente eu preciso saber quando começou essa má digestão, né? Aí, de repente, a gente sempre encontra, sabe? A gente sempre encontra um fundo, um momento, uma data. Davi, joelho esquerdo, parte de dentro ou parte de fora, querido? Então, o esquerdo tem a ver com aquilo que eu recebo, né, de fora. Então, às vezes, com aquilo que eu recebi de fora, né, o joelho tem muito a ver com a nossa flexibilidade, né, e com a questão dos perdões, tá? Dos perdões, das desculpas, né? Do perdão, que é aquele perdão de dentro, sabe? Então, muitas vezes veio um estímulo de fora e remonta, né, uma situação na minha vida em que eu, de fato, até posso ter trabalhado, melhorado, mas que, de fato, eu não consegui lá dentro perdoar, né? E então dá uma olhada, legal, a gente tem que ter maturidade para conversar sobre esses assuntos, né? Perceba que naturalmente vai ter algum paciente, algum cliente meu aqui que não vai permitir que eu faça, por exemplo, uma abordagem desse tipo, ele não quer. Então eu preciso ter a sensibilidade também para saber qual é o tipo desse paciente e falar, não vou fazer, né? Realmente, para esse paciente, eu vou tratar mais o físico, vou tentar dar um restabelecimento de equilíbrio, né, homeostático, né, que é aquele homeostase é o equilíbrio de todos os sistemas, tá? Então eu quero proporcionar isso, né, para o meu paciente e tentar fazer isso sem trabalhar muito emocional. De repente eu preciso de uma ferramenta mais energética. Então eu tenho meus microsistemas, meus mapas, né, desses anos todos que eu trabalho na medicina chinesa, na acupuntura. Outros mapas aqui na parte emocional, mas se ele não me permite, tem técnicas, eu tenho outras técnicas ali também para lidar com a parte física, fisiológica, né? Mais fisiológica médica, pautada ali pela alopatia, né? Que é o que a gente tem de mais concreto ali, de mais físico, e menos emocional, porque talvez esse paciente não comporte, ele não vai entender, sabe, gente? A gente precisa compreender isso. Muitas vezes eu sei que eu posso ir de 0 a 100 com aquele paciente, mas às vezes para ele a dose é de 0 a 0,3, de 0 a meio, né? Tá? Então a gente precisa compreender o momento dele, né? E não é tudo, né? Por exemplo, às vezes você fala assim, puxa, eu não perdoei aquilo, né? Aquela situação,
e eu tô maduro para perceber que não perdoei mesmo, tá? Então, pô, essa pessoa tá curada. Eu sempre falo assim, se a pessoa vier aqui na minha frente e disser, olha, doutor Mário, é o seguinte, eu vim aqui porque eu sou um cara super orgulhoso, sou super mimado, sabe? Minha mulher tá bem comigo, mas eu não tô compreendendo, né? Quais são os motivos que a gente tem para estar numa dissintonia, a gente não tá legal, mas eu percebo que eu tenho sabe, um mimo muito grande, eu dramatizo muito as coisas, né? Olha, eu falo que esse cara tá curado, né? Nunca chega gente assim aqui, né? Todo mundo chega falando que ele tem razão, né? Que o outro é ruim, né? E isso não estou falando de pessoas que venham procurar a parte de terapia, não. Tem as pessoas que vêm procurar realmente lidar com o corpo e a gente só dá alguns toques nessas pessoas, né? Até mesmo ou dá alguns toques ou fica para, né? A gente sabe como mapear isso e como perceber, né? Quando a pessoa, por exemplo, negligencia uma parte do corpo. Mas é verdade, a pessoa negligencia uma parte do corpo. Tem a pessoa que não consegue usar direito o braço, a perna, né? Puxa vida, se você tem um membro e você negligencia ele, você não consegue utilizar ele, imagina quantas outras coisas lá por dentro você tem negligenciado. O que seu corpo está tentando dizer para você, né? Se você deixa de usar uma parte do corpo, tá? Aqui a Paula respondeu emocional e ansiedade sempre, né? Pois é, e aqui nós temos algumas palavras, né, Paula? A gente fala ansiedade e tal, mas você sabe que tem culturas em que os povos têm mais de 2, 3 mil, o indiano, por exemplo, tem mais de 3 mil palavras para exemplificar estados diferentes, estados emocionais. Às vezes, muita gente chega aqui e fala para mim, estou ansioso. E aí eu vou ver, ele não sente ansiedade, ele sente medo. Às vezes a pessoa fala, estou ansioso, e às vezes é pânico, é totalmente diferente, né? Olha, eu estou sentindo ansiedade, e às vezes a pessoa está afobada, é diferente, tá? O tratamento é diferente, né? E até mesmo a parte do corpo que vai sentir também é diferente. Parte de fora, né, Davi, do joelho, então a parte de fora realmente eu ainda estou preso naquilo que me foi dado de fora, e não consigo evoluir, não consigo caminhar, né, por aquilo que recebeu. Então eu preciso elaborar diferente aquilo que eu recebi de fora, tá? Muitas vezes aquilo que a gente chama de ansiedade é depressão. Muitas vezes aquilo que a gente chama de ansiedade muitas vezes é inconformismo, eu não me conformo com alguma coisa, tá? Então olha quanta coisa, hein, gente? Nossa, eu tinha muito mais coisa aqui para falar. É que tá chegando 45 minutos e eu sei que se a gente fizer uma coisa muito extensa também fica muito massivo, né? Muito maçante, né? Eu não queria fazer isso, não queria deixar assim tão maçante, mas eu acho que foi um papo legal aqui, né, que a gente teve. Tem um outro curso meu que é o Saúde Metafísica. Esse sim é para várias pessoas, para muitas pessoas, qualquer pessoa que queira saber mais sobre isso, né? E eu abordo 4 sistemas, né? Um que é o sistema circulatório, né? Eu falo das leucemias, eu falo do infarto, da pressão alta e baixa, né? Hiper e hipotensão, como a pessoa se desequilibra e depois comandos mentais para que ela se reequilibre de novo. Isso é para qualquer uma das pessoas. É claro, se o paciente, se o profissional também quiser adquirir, ele também vai fazer um muito bom uso disso, né? Até para os seus clientes. Mas esse é um curso para qualquer pessoa, Saúde Metafísica. Eu acho que está na nossa bios lá. Depois, se vocês não encontrarem aqui no Método Saba, manda um alô lá para a gente. A Regina até uma amigona minha. Ô Regina, tudo bem? Que ela adquiriu o nosso curso, né? Então, e eu tenho parques aí também, que é para os fisioterapeutas. Mas deixa eu falar dos outros capítulos aí do Saúde Metafísica, né? A parte de saúde respiratória, que aí eu falo sobre sinusites, pneumonia, até gagueira eu falo, né? É muito legal. Tem a parte locomotora, que aí a gente pega a coluna, né? Aí, dependendo da região da coluna, né? Do tipo da região específica da coluna, né? Nós temos um significado emocional também, né? Aí não adianta a pessoa fazer mobilização, né? E sem tratar essa parte mais emocional, né? E aí temos a parte neurológica e neuropsicológica também, onde eu falo de AVEs, AVCs, transtornos de demências,
né? Terror noturno, insônia, né? Imaginou o fisioterapeuta tratando terror noturno, insônia, ó, que show de bola, né? Mas esse também é isso que eu falei para vocês aqui, né? Esse, o Saúde Metafísica, é um curso voltado para qualquer pessoa que queira. E tem um caso de coma nesse de saúde neuropsicológica, de um trabalho que eu fiz aí há mais de 20 anos atrás, e que depois eu repliquei para algumas pessoas, mas era um paciente que estava em coma, e nós combinamos ali de fazer um ambiente com a família para que ele ou voltasse, né? Então, gente, aqui nossas lives são diretas, tá? Ou que ele fosse embora, né? Ou que ele voltasse ali, e naquele centro de UTI a gente conseguiu fazer um trabalho fantástico, né? E aí depois, quando ele voltou, ele lembrou de tudo aquilo que a gente fez e falou para ele, e foi emocionante. Eu também relato isso lá nesse curso, tá? Então, pessoal, tá fantástico. E vocês podem, né? Quem quiser pode adquirir, ou até mesmo me dar um feedback de como está ali a página dele, né? Pode entrar na página ali para dar um feedback pra gente, tá bom? Ô, Valquíria, tudo bem, querida? Ó, fantástica, Valquíria, fisioterapeuta também, colega nossa aí. Brigadão, viu, Valquíria? É muito bom ter você aqui também. Lismara, tudo bem? Joia, abraço pro Mar aí. Pessoal, eu acho que é isso, né? E vamos fazer. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, fique à vontade. Mas olha, comece a perceber, sabe? Eu tenho uma dica aí, né? Se eu tivesse alguma coisa a mais aí para te dar de dica, eu precisava falar muito mais coisas aqui, né? Eu programei para falar muito mais, mas seria isso, né? Comece a prestar atenção no toque que o seu corpo te dá, né? O que você sente? Você sente algum aperto? Você sente algum alívio? Até mesmo algum alívio em alguma situação? Você deixa você sentir prazer? Sentir prazer, gozar. Você deixa você sentir prazer? Olha que bom. Toma uma respiração então agora. Toma uma respiração e deixa você sentir ela profundamente. E muitas vezes, quando você não está conseguindo deixar o seu corpo sentir essa respiração, começa a perceber aquele ponto, aqueles pontos, aquelas regiões, né? E pode mandar aqui pra gente também, olha, eu senti isso, a cabeça tem a ver com as amebas mentais, a gente chama de formas pensamento, Lismara. A gente qualquer dia pode fazer uma live, na verdade tem um curso de meses só para falar das formas pensamento, das amebas mentais. Nossa senhora, isso dá um teatro, né? Já fiz teatro, palestra, é muito legal abordar esses temas aí. Tá bom, queridos? Então, olha, um grande abraço para vocês aí e fiquem com a gente aí. A gente volta toda quinta-feira aí, nosso bate-horário, hein? Tá? Às 19h, hein? Tá bom? Um grande abraço para vocês. Método Saba, o fim das dores de estimação. Um beijão.